Olá, boa tarde. No Conversa Pública de hoje nós vamos falar sobre saúde do homem. Você conhece algum homem que vá ao médico por livre e espontânea vontade? Se a resposta for não, não é de se surpreender. Eles são minoria. Isso é o que comprova uma pesquisa sobre hábitos de vida dos brasileiros realizada pelo Ministério da Saúde. E o urologista Antônio Bernabé esclarece quais são as doenças que mais acometem os homens. Olá, tudo bom? Prazer em estar com vocês. Mais uma vez, porque eu já participei de vários programas e mais uma vez quero prestar mais uma ajuda à nossa comunidade e a todos que precisam dessas informações. Doutor, por que os homens, no geral, têm uma dificuldade em cuidar da saúde, diferente das mulheres, né? É, isso é quase que um folclore. O homem, normalmente, sempre ele tem algo que ele não gosta, é uma caixinha que ele não gosta de mexer muito, ou seja, o homem ele desenvolve-se, mas claro que existe um paternalismo, um machismo, e ele não aceita muitas vezes a querer procurar um atendimento. Ao contrário que a mulher, poxa, a mulher já começa na sua puberdade, ela logo adota um ginecologista, e eu tenho o costume de dizer o seguinte, que a mulher ela adota um médico, um ginecologista, coloca debaixo do braço e vai até o final da vida com o ginecologista. O homem não, o homem ele espera complicar, ele espera ter alguma dúvida séria para ele então procurar um atendimento urológico. Dificilmente os pais, mas hoje já tem, os pais levam os seus filhos a se consultar previamente, mas eu sempre digo que é melhor, sabe, que ele venha ao urologista para ter exatamente, tirar suas dúvidas naturalmente, do que ficar sabendo por amigos. E é claro que existem várias doenças na puberdade, no jovem adulto, que ele precisa saber, e os cuidados também que ele tem que ter também no dia a dia, né, através dos contatos das doenças sexualmente transmissíveis, das doenças que ele pode adquirir nessa fase, e até alterações que ele pode ter nascido com e realmente ele não sabe o que está acontecendo. E é esse momento que acho que tem que ter urologista, tem que ter um profissional para tecnicamente ele dar essas orientações mais concretas e mais seguras. Vamos desmistificar, porque todo mundo pensa em próstata relacionada ao câncer. Mas é preciso se ter cuidado com a saúde da próstata, né? É importante exatamente se falar sobre isso, porque, como eu já falei, o jovem adulto muitas vezes tem certas infecções, né, são doenças sexualmente transmissíveis, que pode atingir a próstata, como certo que a gente chama o nome de prostatite, ou seja, são infecções na próstata que muitas vezes vai carregar isso pro resto da vida. Então isso se ele já tem uma infecção importante no jovem adulto, então ele vai ter que ter um pouco mais de cuidado, vamos dizer, no saúde da próstata, ou seja, ele vai ter que saber se essa próstata ela está bem, ou seja, se ele não tem uma infecção associada aí que possa, então, de vez em quando estar apresentando alguma outra infecção, facilitando uma outra infecção ou sentindo alguma coisa diferente e que está lá relacionado exatamente a uma infecção que ele tratou não muito bem, não tomou o devido cuidado, e aí, claro que então isso vai ser uma repercussão para o futuro. Então ele tem que entender que tem que começar a avaliar cedo, porque a partir de uma certa idade, seja aos seus 35, 40 anos, a próstata começa a se desenvolver, começa a dar algumas alterações, e isso, consequentemente, vai repercutir em algumas coisas, como, por exemplo, a parte urinária. A urina, claro que quando começa a desenvolver essa próstata, vai ter algumas alterações que ele vai ficar sabendo só quando ele detectar. Mas se ele já está previamente já sabendo que pode acontecer isso, então ele pode tomar seus cuidados. Então é importante que ele comece a verificar isso cedo. Então essas alterações urinárias, que são o crescimento da próstata, o crescimento normal, existe o crescimento benigno da próstata, que também acarreta essas alterações urinárias, como eu estou falando, e também, claro que posteriormente, paralelamente, nós vamos estudar o tumor da próstata, o preventivo da próstata, que todo mundo conhece. Mas é claro que isso são coisas que correm paralelamente. É uma avaliação da próstata do ponto de vista do benigno e uma avaliação da próstata do ponto maligno. Claro que tem suas idades
que podem ter isso ou aquilo, ou seja, ou benigno ou maligno. Mas é importante que ele comece cedo a verificar essas avaliações. Essa alteração da urina está relacionada ao cálculo renal? Não, claro que tem uma prevalência, sim, o cálculo renal tem uma prevalência ao homem, mas não relacionado à próstata. Pode até a próstata facilitar a formação de alguns cálculos na bexiga, porque começa a reter urina, dificuldade para urinar, reter urina na bexiga, e essa urina retida na bexiga vai facilitar a formação de cálculo na bexiga, mas não o famoso cólica renal, por exemplo, todo mundo sabe, formação de cálculo no renal, não tem muito a ver relacionado ao tamanho da próstata, ao tumor da próstata. Então, claro que isso é uma coisa que corre junto com alguns problemas urinários do homem, né? No caso do cálculo, doutor, para quem ainda tem dúvida, essa é uma doença genética? O cálculo pode surgir em qualquer um, tem a história familiar, tem história metabólica, tem as histórias, o fator endocrinológico, metabólico. Então isso pode ter em qualquer pessoa, em qualquer idade, mas é claro que isso vai depender exatamente daqueles fatores genéticos, né, que tem história da família, que todo mundo sabe. Mas eu vou falando já sobre cálculo renal. Existem outras doenças também que no jovem adulto que ele também tem que ficar atento, são as alterações de infertilidade, por exemplo. Ou seja, o jovem adulto ele tem que também a saber que se ele tem algum problema de infertilidade, é nessa fase que ele também tem que começar a procurar o urologista para fazer alguns exames, como por exemplo o espermograma. Ele muitas vezes só vai se deparar quando ele casou e aí não consegue ter filho, consegue engravidar a sua esposa. E, poxa, o que está acontecendo? Aí que ele vai então começar a investigar se ele tem alguma alteração hormonal, se ele tem uma disfunção séria na parte da formação do espermatozoide. Então, porque se ele estivesse já sabendo antes, então ele já podia estar sendo tratado, já podia ter os seus cuidados. Então, é a mesma coisa que o cálculo. Se tem uma história na família, então tem que ter um pouco mais cuidado já cedo, porque o jovem também pode ter cálculo renal, né? Pode ter qualquer idade, desde que tenha uma predisposição, como por exemplo, eu falei em relação à família, ou se ele tem uma predisposição em relação a uma alteração hormonal, ele pode começar bem mais cedo, não é só depois dos 40, 50 anos que vai procurar o urologista. Não, ele tem que começar cedo para ver exatamente essa alteração que possa aparecer em decorrência de cálculo, ou até, como eu citei, essa questão dos hormônios. No próximo bloco, nós continuamos nosso papo com o Dr. Antônio Bernabé, que fala sobre a saúde da próstata. Não saia daí!